Tá entrando. Eu já tô conectando. Foi rápido. Foi. Eu fico preocupada, eu fico com medo de excluir. Mas ele pede para salvar no Story e demora um tempinho, acho que para salvar, mas tá aí. Foi, né? Pelo menos acredito que foi. Ele demora um pouquinho, mas entra. Então, beleza. A gente tem mais, se o pessoal quiser, a gente tem mais uma hora aí pra gente trabalhar. Mas a gente vai conversando, se for bem, se não, a gente encerra antes. Mas vai depender do bate-papo e eu vou tentar aproveitar mais as perguntas aqui que surgem. Tá. Então, Tati, você pediu para falar da questão de certificação e sistema participativo, Isso, um pouquinho do né? conceito, né? Então, a gente até começou. Eu sempre falo que o nome que pegou e que os agricultores falam é certificação participativa, né? Certificação participativa. E lá no histórico mesmo da institucionalização, o pessoal traz essa questão, o Laércio traz como que foi, no artigo do Laércio, ele traz como que foi cunhado esse nome certificação participativa. Na época, as pessoas não queriam misturar esse processo participativo com certificação. Queria dizer que a gente é outra coisa, né? Então, por isso, e por outro lado também, as próprias empresas de auditoria também não queriam que fosse usado o nome certificação. Então, ele traz um pouco, conta um pouco como que chegou nesse nome Sistema Participativo de Garantia, como sendo uma metodologia que o processo de avaliar a conformidade é feito pelos atores interessados e participantes, né? Então, é pensar nisso, né? O sistema participativo é uma metodologia que ela inclui os interessados no processo. Se você pensar numa certificação, o auditor vem, ele não quer nem tomar café com você, né? Precisa de ter um distanciamento. Então, as pessoas não queriam que se misturasse, por isso deu nome diferente. Só que o que a Colmeia fazia, ela chamava de certificação participativa. Ela tinha um selo que falava certificação participativa. Então o pessoal da Ecovida falava e falam certificação participativa. Então foi muito difícil. Então é muito difícil para os agricultores falar, nós fazemos avaliação da conformidade orgânica. Então eles falam, nós fazemos certificação participativa, né? Até aí tudo bem. Enquanto fala que nós fazemos certificação participativa, está ótimo. O problema é quando fala nós somos certificadora. E aí a gente complica, porque nós não somos certificadores. Nós somos organismo participativo que avalia a conformidade. Nós somos OPAC. Né? Então, o papel, a certificadora, a empresa certificadora, é uma instituição. A nossa instituição é OPAC, é organismo participativo. O que nós fazemos, o que o OPAC faz, é o mesmo que a empresa certificadora faz, que é avaliar a conformidade. Só que eles seguem uma metodologia de avaliar a conformidade, que é uma metodologia da imparcialidade, eles têm os princípios deles, e nós temos os nossos princípios, que é a confiança, a participação, a transparência, a gestão em rede e o diálogo de saberes. Então, nós temos a nossa metodologia, o OPAC tem uma metodologia, né? Então, essa é a diferença. Então, a gente não deve falar que a Rede Povos tem uma certificadora. Ela certifica, né? Ela dá certificado, mas ela tem um OPAC. E aí é que eu acho que é uma coisa simples, mas pega muito. Porque eu também, assim, eu gosto de dizer que a gente é totalmente diferente, que a gente é outra coisa e a gente tem que fazer o mapa entender que a gente é outra coisa, a sociedade entender que é outra coisa, e os próprios agricultores e os técnicos. Porque a partir do momento que a gente pensar que a gente é um OPAC, que é um organismo participativo, que o que a gente faz é uma certificação participativa por meio de uma metodologia que é um sistema participativo de garantia, por meio de uma metodologia própria. A nossa metodologia não é igual da certificadora, né? Eu sempre digo que quanto mais próximo, mais difícil é da gente ter fraude, né?
Porque eu não quero, eu estou num grupo que se eu fizer uma coisa errada, o meu irmão vai ver, ele me conhece muito bem para saber que eu estou fazendo errado, né? Então, quanto mais próximo, mais amizade eu tenho com meu vizinho, com meu companheiro que está no meu grupo, menos risco eu tenho de fazer uma coisa errada e prejudicar todo mundo, porque é a confiança que embasa esse sistema. É ela, então, o nosso sistema é pautado na confiança, é embasado nisso. Agora, na auditoria, não. Eu falo que eles partem do pressuposto que está errado, eles vêm para fiscalizar. Nós vamos para fazer uma avaliação de conformidade por meio de diálogo de saberes, nós vamos para trocar experiências, nós não vamos para fiscalizar, nós vamos para construir, para criar soluções, construir soluções coletivas para os problemas de cada um, né? Porque é um grupo, é um coletivo. Então, assim, eu não sei se eu fui clara, se eu confundi, mas eu entendo que é isso. Não, então, eu tive a experiência de trabalhar com os dois, né? Assim, quando eu trabalhei com a certificação por auditoria, no controle interno, seja na equipe técnica, então chegava uma hora que eu falava assim, nossa, gente, não é isso que é para o agricultor familiar, porque para o nosso público, porque no final o agricultor não tinha entendimento do processo, né? Então, quando vem a certificação participativa, né, o SPG, eu falei, nossa, é isso que a gente precisa, né? Porque é isso que vai dar empoderamento para o agricultor, ele vai ajudar na construção, ele vai para campo coletar, ele vai trocar essa questão dos nossos princípios, né? Da questão da horizontalidade, da questão do envolvimento, da troca de informação, né? O pessoal até falou da questão da assistência técnica, né? Perguntou se a gente tem realmente o gargalo da assistência técnica, ele acredito que seja no Brasil inteiro, né? Então, assim, na Bahia hoje o único órgão que a gente tem de ATE pública é a Bahia ATE, e que não dá conta, né? Então, assim, não tem recurso, né? E também não tem equipe técnica que atenda a todos os agricultores. Então, é um desafio. A gente, quando faz proposta, né, e submete projetos para captar recurso, é o custo mais alto que se tem, né? A equipe técnica e a logística, né? Então, isso complica, mas aí a gente tem as ferramentas, né? Porque a visita de pares é um momento muito rico de troca de informação, onde o agricultor leva para o agricultor a informação, né? Então, é o camponês para o camponês, né? Ou a camponesa para o camponês. Então, assim, a gente consegue ter esse momento de troca que enriquece. E aí você tem o olhar externo, que vem esse outro grupo de fora, que também está trazendo essa bagagem e fazendo essa troca. Então, a metodologia participativa, se a gente for olhar, a gente aqui com a história do cacau, né, com a indicação geográfica, aqui no sul da Bahia, a gente entende que a gente não vende só o produto, a gente vende uma história, a gente vende o que tem por trás dele, né? Por que eu vou comprar o produto da rede Povos da Mata, né? Das OPACs, né? Por que eu vou consumir os produtos da rede? Porque tem uma história ali, né? Porque tem a valorização dos agricultores, do meio ambiente, da água, do solo, da história, tem a questão do envolvimento das mulheres, a questão da juventude, né? Então, você não compra só o produto, você compra o que está por trás dele, né? E o resultado disso, né? E aí a importância do consumidor estar envolvido nas discussões, na construção, né? E entendendo os processos, né? A gente já teve situação aqui de agricultor tá vendendo e aí no grupo do WhatsApp foi entregar um produto ou faltar o produto para entregar, porque deu um problema com doença, e aí chegar na hora o consumidor falar assim, não, vamos ratear o prejuízo, né? Então, vamos dividir. Então, isso é importante, essa aliança, esse trabalho. Agora, no momento do Covid mesmo, a gente percebeu que os núcleos que têm uma articulação com os consumidores via WhatsApp, foi muito mais fácil a gente comercializar via delivery, né? Entrega de cesta, porque você já tem um grupo de consumidores que já está organizado, você já consegue falar, mandar avisar, abrir link, fazer pedido, né? E os núcleos que não estavam com esse nível de organização tiveram mais dificuldade, né? E aí, assim, nesse momento aí de pandemia, a nossa demanda, ela dobrou, triplicou, na realidade, né? Teve lugar aí que a pessoa vendia 26, teve uma demanda de 200 numa semana, né? Na primeira semana ali, né? E aí, assim, os agricultores continuam trabalhando, o pedido dobra e aí entra a questão da logística, né? Então, trazendo um pouquinho aí do que está acontecendo, né?
Tati, tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas que eu consegui identificar aqui. Uma da Sei. Débora e outra do Emanuel. A da Débora, ela pergunta qual a porcentagem de SPG que tem alguma parceria com a universidade e os institutos de pesquisa. Na verdade, Débora, no livro está dizendo só a quantidade de pesquisa, que são 23. Mas eu levantei essa informação também. Eu posso te passar depois pelo WhatsApp, porque eu só não coloquei no livro quais, porque também a gente não queria, como diz, expor os SPGs. Ah, esse tem tantas, esse está com tantas. A gente não queria fazer essa relação ali, porque não é nem para expor, é porque alguns poderiam esquecer. Então, às vezes, na hora de dizer, eles poderiam estar esquecendo de alguma instituição. Então, se eu dissesse tal SPG tem esse e essa parceria e esquece de outra, ficaria talvez uma situação ruim. Então, a gente, para não expor, a gente só colocou que 23 foram informadas, 23 instituições de ensino e universidade, né? No caso de São Paulo, os dois de São Paulo reconheceram parceria das universidades, da Unicamp e da UFSCar, foram bem lembradas. Tá? Então, essa é a pergunta. O Emanuel está dizendo assim, quais ferramentas que podem ser trabalhadas com aquelas famílias que não sabem ler e escrever para preencher o caderno de campo e o plano de manejo? Se eu soubesse se eu tivesse essa resposta, eu estava tão feliz. Eu acho que assim, é que essa pergunta, o que eu acho, Emanuel, é que o que eu percebo é que cada grupo tem que criar. Não dá para, não tem uma receita, não dá para dizer assim, essa ferramenta vai funcionar. Então, eu acredito muito no Fórum Brasileiro de SPG como um espaço de troca e construção. Porque às vezes a gente não, às vezes falta essa criatividade, né? Às vezes o grupo ali não está sabendo, acha que não existe uma forma, e alguém pode vir igual essa metodologia que eu falei do controle social lá do Jequitinhonha. Né? Eu nunca tinha pensado nisso, de fazer uma visita de pares com o celular gravando e a turma marcar um horário para discutir no WhatsApp. Né? Então, eu achei fantástico. Quando eu estava na Paraíba, na Rede Borborema, a gente discutiu isso, porque no grupo que a gente estava tinha um agricultor que é uma liderança, que é muito conhecido deles e que é analfabeto. E a filha que faz tudo. A Amália, acho que está no grupo aí, está ouvindo essa história, ela sabe muito bem quem que é. E daí a gente discutiu isso lá. E se a filha casar, mudar para São Paulo, for embora, ele vai deixar de ser? Né? O registro é importante, enfim. Mas o que eu lembro é que um menino, ele chama Diego, ele nem. A Amália me disse depois que a Amália é uma técnica colaboradora do SPG, que estava me acompanhando. Ele me disse o seguinte, que aí esse menino falou assim, a gente poderia fazer reuniões mais periódicas e nessas reuniões cada agricultor relatar o que está fazendo durante aquele período. Se a reunião é semanal ou é quinzenal, nesses 15 dias eu plantei, nesses 15 dias eu fiz isso, e registrar em ata, alguém registra em ata ou grava. Então, assim, é uma solução que saiu de lá do grupo. E os outros falaram, isso é possível, porque a gente é de um assentamento aqui e a gente reúne toda semana para alguma pauta. Então, nessa semana, a gente poderia estar relatando. É uma coisa que saiu de lá. Eu acho que cada OPAC tem que discutir e chegar numa resposta, sabe? Construir essa solução. Claro, quando eu vejo o caderno, outra coisa também, que eu não estou dizendo que não deve existir. Nessa pesquisa que eu fiz, ficou muito claro para mim o quanto que os agricultores se sentem, vamos dizer, quanto eleva a autoestima dele, quando ele aprende a fazer, quando ele começa a entender o sentido, porque mais importante do que anotar é entender o sentido da anotação. Não é anotar para o mapa. Não é Sim. anotar para o OPAC, é anotar para ele. Então, assim, fazer formação, fazer com que ele entenda o sentido, que ele saiba o que está anotando, para que ele está anotando, qual que é o sentido daquilo ali, que tipo de rastreabilidade que aquilo, como que faz essa rastreabilidade. Então, a partir do momento que isso faz,
Eu vi isso muito no Jequitinhonha, onde o nível de escolaridade é bem baixo, quarta série primária é a média da escolaridade lá, porque lá eu estou fazendo meu estudo de caso, então eu aprofundei mais no perfil dos agricultores, deu para fazer entrevista com todos eles, e eles, assim, eles estão evoluindo muito com o apoio da ONG, do CAV, eles estão evoluindo muito nos registros, e eles estão felizes, porque eles estão conseguindo. Então, eles fazem caderninhos, cada caderninho tem um assunto, um tema, né? Um é só manejo, o outro é só compra, o outro é só venda. E eles se sentem super orgulhosos de mostrar o caderno, porque para eles também é uma conquista aprender, entrar nesse mundo de letrados, né? De que a letra faz sentido. Então, a ONG também, os colaboradores, têm esse papel também de promover. O que a gente não pode é descartar e excluir quem não consegue, ou não quer, ou por algum motivo não sabe. Né? Então, eu acho que assim, eu não estou contra, né? Porque anotar, fazer gestão, planejamento, isso é muito bom e necessário, mas é um processo. Não é uma coisa, na minha opinião, não poderia ser uma condição imediata da pessoa entrar para a certificação, né? Minimamente a gente pode discutir outros controles, outras formas de dar garantia, né? Que não seja só o escrito. Aloísia, à tarde a gente fez uma conversa super bacana, né? Assim, um sentimento meu, né? Quando eu fui lendo o livro, eu me vi, e assim, dentro da rede, no contexto da rede, em diversas falas e aspectos, né? Dessa construção. E uma delas é que as mais novas, elas foram criadas construídas com inspirações das mais velhas, né? Então, assim, no caso da Rede Povos da Mata, a gente teve essa experiência com a Rede Ecovida, né? A Fabíola Gustavo trouxe a metodologia que estava na cabeça deles, né? A gente não conhecia e a gente foi descobrindo a cada etapa, né? Então, a cada momento, agora a reunião é visita de pares, agora é olhar externo, agora é núcleo, agora é capacitação da comissão de avaliação, produção vegetal, e aí foi, né? E assim, depois de 3, 4 anos, a gente, né, entendendo o processo, a metodologia, entendendo as nossas necessidades, né, porque aí a gente tem estatuto, manual de procedimento, regimento interno, e aí a gente começou a perceber que tem muitas coisas que a gente precisa reavaliar e complementar, né? Então, assim, dentro da nossa experiência enquanto rede, né? Nesses 4, 5 anos. E aí eu queria entender como é que está isso, assim, nas SPGs, se você consegue perceber isso, assim, esse avanço. E outro ponto também é essa questão dos novos atores que vão entrando, né? Dos novos membros, né? Seja fornecedor, agricultor, seja colaborador, né? Porque já tem um público que tem uma história, que tem uma construção, e aí vão entrando os novos, e à medida que os novos vão entrando, vão surgindo algumas situações, né? Queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência nessa visita das 25. Então, Tati, tem 3 SPGs, né? A Ecovida, a ANC e a Bio, que foram os pioneiros. Quando surgiu, quando foi publicada, né, a Instrução Normativa 19, que regulamentava os mecanismos de controle, de avaliação, ou seja, quando a gente pôde credenciar o PAC, esses 3 que ajudaram toda essa construção, não só essas 3, né, mas principalmente, mas essas 3 também, mas a gente sabe que tinha outras redes no processo ajudando a construir os normativos, né, e o SPG, mas essas 3 já em dezembro de 2010 já credenciaram os OPACs. A ANC e a Ecovida, eles saíram disseminando por aí os seus conhecimentos, ajudando as pessoas, trocando experiência. Então, no livro, a gente fez um mapinha com a corzinha assim, então a gente vê que o Nordeste está todo verdinho com a cor da Ecovida, né? Porque a Ecovida atuou no Laércio no projeto do Helder, o Marcelo Passos também, a Claudete e o Luiz foram consultores também, Gustavo e Fabíola. Então, esse modelo da Ecovida, ele foi muito disseminado, principalmente aí no Nordeste e lá no Sul também. E a ANC também contribuiu muito, a Bio também, mas menos porque eu acho que não tinha consultores, talvez, né? Não tinha ninguém que atuou como consultor.
Mas, enfim, aí uma coisa que eu percebo é a questão de, num primeiro momento, você não. O grupo ali, ele quer a certificação participativa, ele ouve falar, ele traz uma pessoa de fora, de outro SPG, e a gente quer muito, mas a gente não sabe como construir aquela papelada, que não é pouca, né, para credenciar um OPAC. E a gente morre de medo de mudar uma vírgula e não ser credenciado. Então, a tendência é os SPGs novos copiar tal qual o antigo, até mesmo não entendendo o que está querendo dizer aquelas expressões, sem muito diálogo, porque tem pressa, porque o processo já é lento por natureza, as pessoas têm uma ansiedade para credenciar, né? Até o Romeu sempre brincava, que é o período do purgatório, né? Depois você acha que está no céu, mas não, você pode ir para outro lugar também. Então, mas é um período ali que você está naquele processo. Então a gente, né, pega um modelo lá da Ecovida e copia. Só que a gente, naquele momento, a gente não tem essa percepção do que pode mudar, não tem um conhecimento tão grande. Só que com o passar do tempo, a gente vai vendo, poxa, a Ecovida, ela tem uma complexidade que é do território deles, que é deles. Eles têm até o linguajar, até os termos técnicos, muitas vezes que são trazidos, os agricultores não entendem. Até, eu não lembro mais, mas eu até ouvi isso do Israel, da CEP, falando que o jeito de fazer enleirar, né? Então, assim, tem uma série de coisas, uma série de aspecto aí que é deles, né? E a MC também, né? Quando ela, por exemplo, quando nós aqui do sul de Minas pegamos os normativos da MC e copiamos, colocamos nosso nome, né? Trocamos a MC por Orgânico Sul de Minas, era uma coisa nossa, mas copiada. Só que com o passar dos anos, a gente precisa adaptar. Não dá para continuar. E isso, o que acontece? Eu estou estudando os relatórios de auditoria do mapa. E até me surpreendeu o próprio Ministério, às vezes, pedir para simplificar o procedimento, trazer para a linguagem do agricultor os termos, adaptar a realidade. Então, aí o que eu. Até que está escrito de forma muito superficial no livro, porque não cabia muito espaço para problematizar demais, mas o que a gente orienta é que as pessoas normalmente são técnicos, são ONGs, os colaboradores, que eles façam esse estudo da realidade. Eles têm que entender de SPG, mas também têm que entender da realidade local. Então, se vem uma pessoa de uma outra região trazer, as pessoas daqui têm que dar conta de colocar a sua realidade. E com o processo, e com o passar dos anos, fazer as adaptações do roteiro, da forma de visita, o tipo de comissão, né? A gente vê que todo mundo que tem comitê de ética veio da Ecovida. Porque é um termo que está lá na Ecovida, ela não está na lei. Na lei fala que você tem que ter comissão de avaliação e conselho de recurso, é a estrutura mínima. Daí, quem usa conselho de ética, assim, já denota que vem da Ecovida, que tem uma discussão, uma construção, o que é o conselho de ética, né? Que o livro do Laércio Vozes traz essa história de onde veio esse conceito, o agricultor que trouxe, que era um agricultor que estudou em seminário, enfim. Eu li no livro dele lá e eu fiquei até assim, nossa, tá vendo? E às vezes, então essas discussões, eu acho que os colaboradores, normalmente eles estão nessa posição de ajudar nas formações, na capacitação, eles são os mediadores, né? Então, eles devem adaptar a realidade, devem construir esses processos junto com os agricultores, porque depois de um certo tempo, dá para ousar, dá para dizer, isso eu não vou fazer mais, isso está me atrapalhando, esse processo está amarrando, está travando, aqui a gente funciona melhor desse jeito, aqui é melhor não ter coordenador, é melhor todo mundo ser coordenador. Igual eu vi num lugar que não tem coordenador, todo mundo coordena. Faz sorteio. faz sorteio na hora, quem vai coordenar a visita? Pronto, vai fulano. Então, tem um rodízio, todo mundo vai se apropriando. Cada lugar é um lugar, né? Então, eu acho que é isso, assim, esse artigo 68 da IN 19, que a gente tem que prestar atenção, de adaptar.
Qual que é a minha realidade? Tem o que é mínimo na lei, o que é mínimo, enquanto a gente não muda, a gente vai acatando do jeito que dá, né? Sim. Agora, as outras coisas são livres, né? Aqui também, assim, hoje, né, depois desses 4 anos, a gente, claro, no início a produção primária vegetal, agora a gente está avançando nessa questão das agroindústrias, né? E aí a gente percebeu isso, que estava faltando muita informação da questão de agroindústria, são poucos pontos, a gente não consegue fechar, às vezes, o link de uma coisa com a outra, né? Aqui na Bahia, alguém até perguntou mais cedo, né? A rede Povos da Mata está distribuída na Bahia inteira, a gente ainda não conseguiu, né? Assim, a demanda é muito grande, falta recurso, né? A gente tem que ter perna para capacitar, né? No processo, no sistema participativo, né? Nos controles, né? Então tem que ter capacitação. E aí a gente não consegue atender a Bahia toda. Mas aí a gente tem aí núcleos, a gente tem 4 núcleos hoje, núcleo Serra Grande, que está mais aqui no litoral sul da Bahia, o núcleo Monte Pascoal, que está mais no extremo sul, e núcleo Pratigi, que é o baixo sul da Bahia, e todos esses 3 núcleos que eu falei tá aqui no sul, na pontinha lá da Bahia. E aí a gente tem o núcleo Raízes do Sertão lá de Irecê. E aí, assim, com esse avanço da demanda de agroindústria que a gente está hoje, surgiram várias demandas. E aí, na oportunidade, né, quando a Luísa esteve aqui em agosto do ano passado, ela trouxe uma experiência que foi vivida na SPG Sul de Minas sobre a questão da rotulagem, né, sobre a questão das informações que está no rótulo, a responsabilidade que a OPAC tem sobre aquela informação e os dados que tem que estar ali. E com isso, a gente trouxe a Flora, ela estava até mais cedo aí acompanhando, não sei se está agora, para fazer uma capacitação aqui com a gente, e foi muito legal, muito bacana. Dessa capacitação surgiu a Comissão de Avaliação de Rotulagem, né? Então, agora a gente está construindo um manual de procedimento. Então, assim, são coisas que apareceram depois, né? E coisas novas, né? Então, assim, no nosso estatuto não tinha, no nosso manual não tinha uma comissão de avaliação de rotulagem. Então, foi de acordo com a demanda. Aí, na conversa com a Fabiana ainda falou bem assim, gente, mas vocês já estão preocupados com isso, já estão fazendo isso? Você, claro, deu lá, a gente já está correndo aqui tudo, não tem problema, né? Então, a gente adaptando e trazendo, né, para a nossa realidade e se aprimorando. E isso está abrindo um leque de oportunidades, de conhecimento, de discussão, né, do pessoal de agroindústria. Hoje, no levantamento que a gente fez inicial com a plataforma Circuitos Agroecológicos, a gente levantou 22 agroindústrias, potencialidade de agroindústrias na rede Povos da Mata. Hoje eu estou com uma relação de 50 agroindústrias. Fora que ainda tem lugares que eu ainda não consegui chegar para fazer o levantamento, né? Bacana, então, né? É um universo, né, de possibilidades de trabalho que a gente tem que adequar aí à nossa realidade, né? Isso tudo é trabalho, é tempo. E aí a dificuldade, né, que a gente tem também das pessoas se envolverem mais nesse processo de construção, porque não é fácil, né? O participativo, o maior desafio é você construir, porque às vezes você tem que fazer 3 reuniões para sair o encaminhamento, né? Porque cada um coloca e no final, mas não encaminhou nada. Sim, mas a gente tem que discutir para alinhar e poder construir, né? Então, são vários desafios, mas eu acho que a gente avançou muito, assim, são 4 anos e meio, beirando 5 aí, mas com uma bagagem muito boa, uma construção muito boa, né? Isso nos enriqueceu muito. Eu, pessoalmente, quanto profissional, assim, mudei e evoluí muito por conta de todo esse trabalho que a gente tem hoje. Sim. Nessa questão que você está falando, quando eu conversei com muitos colaboradores, né, dos SPGs, não só com agricultores, mas colaboradores. E todos eles relatam essa questão, assim, eu fiz uma pergunta, assim, participar de uma SPG, o que isso traz para a instituição ou pessoal? Normalmente, quem é colaborador ganha mais do que dá, né? Porque se é uma universidade, ali tem um lugar para os estudantes ajudar na formação dos estudantes participar de eventos, dia de campo, multirão, fazer pesquisa, né? Então, assim, as ONGs, né? As ONGs alegaram assim, o quanto que melhora o nosso currículo,
porque os nossos técnicos ficam melhores, eles se aprimoram, porque eles têm que dar resposta, eles têm que saber, eles têm que estar junto, têm que estar buscando, né? Construir, aprende. A extensão rural também, né? Todos os extensionistas que eu entrevistei falaram que isso também contribui para a imagem da instituição, de estar trabalhando numa forma de produção, num sistema que a própria sociedade cobra da extensão, né? Esse apoio, esse comprometimento. Então, melhora a imagem da extensão. Os técnicos aprendem muito quando participam, né? No início, ele tem, às vezes, eu percebi aqui no nosso, pelo menos, um pouco de resistência, mas depois que vieram, contribuem demais, porque são técnicos muito bons, com vivência muito grande, né? Então, contribui demais. Então, na verdade, assim, todo mundo acaba contribuindo. E você falou um pouco dos novos, né? Quando entram que o processo está pronto, né? A gente trabalhou, o grupo lá, pioneiro, trabalhou, construiu, está adaptando ali, tem seus problemas, e aí vem uma turma nova e entra e quer mudar tudo, põe defeito no que está, não avança, fica tão preocupado com a burocracia e se prende a certos detalhes e não consegue dinamizar as coisas, avançar, mas, por outro lado, critica o que foi feito, sem saber da história, sem saber do contexto, né? E no livro eu falo isso, porque isso eu vi em mais de... Assim, eu vi em quase todos os SPGs, essa coisa, porque o SPG, normalmente as organizações, ela preocupa muito em informação dos agricultores quando está entrando, estuda lei, faz grupo de estudo, e depois que está tudo pronto, isso até credenciar. Depois que está pronto credenciar, tem que dar conta da papelada para manter o credenciamento. E aí os outros agricultores vão entrando e não são formados da mesma forma, não participam da mesma formação. Sim. E aí esses novos agricultores, eles pegam a coisa pronta e quer poder feito, né? Muitas vezes, né? Nem sempre, né? Mas algumas vezes não conseguem colaborar às vezes. Ou só quer o certificado e pronto, não quer participar. Aí aqueles antigos, aqueles pioneiros estão lá nos cargos, na hora de mudar, não, eu não tenho tempo, eu não posso, como se o sistema não fosse de todo mundo, né? Não fosse participativo. Então eu chamo a atenção um pouco para essa questão da formação como um processo obrigatório ao entrar. As pessoas não entrassem em formação. Eles entram e simplesmente recebem uma visita, tá tudo bem no sistema, entra uma segunda. Ele pode saber muito bem de produção, mas o processo de certificação é um processo que precisa aprender também. Ele precisa compreender que quando fala participativo, um dia é um que vem te visitar, outro dia é você que vai visitar o outro. Então não tem esse negócio, eu não tenho tempo, então procura uma auditoria. Se você não tem tempo para o participativo, o processo é o rico do sistema, né? Então, essa necessidade de uma formação todo ano para quem está entrando, sabe, reunir as pessoas que entram e dar uma formação, eu acho que ela é muito importante para manter o sistema forte, fortalecido. Para essas pessoas que entram, não ficar colocando defeito, não quer assumir nada, mas põe defeito em tudo. Né? Então, isso assim, a gente viu, isso acaba gerando alguns conflitos, porque as pessoas se magoam, né? Porque fez da melhor maneira, perfeito não tá, mas entra para ajudar, não entra para criticar, né? Não, então, acho que a formação é importantíssima. E aí, eu acho que as entidades colaboradoras de extensão, de pesquisa, de ensino, elas podem colaborar muito com esse processo, porque é o que elas fazem. É um papel delas, né? E às vezes elas são podadas de fazer, porque não se confia, porque não quer. Então, acaba ficando. A Flora disse que está aqui, está gostando mais. Oi, Flora. Então, e às vezes as pessoas acabam querendo assumir coisa demais e não delega aquilo que é para ser delegado, né? Você não pode delegar a decisão para uma instituição colaboradora, mas um processo de formação, você pode delegar para uma instituição. Porque se ela está acostumada a dar curso, quer dizer,
né? Você pode estar ali discutindo, você pode. Então, assim, eu acho que essa discussão do papel de cada um, parabéns, nosso colega da Ciporg MG. Ai, tem alguém aqui da. Ah, do Luiz Quaresma, legal. Então, eu acho que é um pouco isso. Alguém perguntou como que faz para comprar o livro. O livro, ele não vai ser, ele não é comercializado, ele não vai ser vendido, ele vai ser distribuído entre os SPGs. Algumas universidades que quiserem, instituição colaboradora, qual é o nome do livro? Ó, o nome do livro é Sistemas Participativos de Garantia do Brasil. Ele está disponível na página do Instituto Federal do Sul de Minas, na Pró-Reitoria de Extensão. Se você entrar lá na Pró-Reitoria de Extensão, tem lá publicações, ele já está disponível lá. E depois a gente pode mandar também o link e o PDF para quem quiser. E ele vai ser impresso e distribuído gratuitamente, então não vai ter para venda. E a gente vai tentar fazer uma nova reimpressão com o pessoal do Povos da Mata, né, Tati? Os parceiros, a gente tem que buscar os parceiros locais, né, as possibilidades. Isso. Aqui a gente vai tentar via Sebrae, né, tentar parceria com o Sebrae para impressão, e também tem uma possibilidade com a Universidade, né, Estadual de Santa Cruz, a UESC. Aí a gente está vendo aqui, esperando essa parte da pandemia passar aí para a gente tocar essa parte. E fica a sugestão também, né, para as outras OPACs, né, SPGs, né, conseguir com os parceiros, né, ver se tem recurso para poder imprimir e distribuir. Certinho. Então, acho que é a Amália que comentou que a formação é contínua. Eu acho que é isso mesmo, Amália. E não só a formação de agricultor, formação de colaborador também. Consumidores, eles querem saber mais sobre o sistema, querem participar das visitas, então formar consumidores, formação de técnicos, né? Eu acho que as instituições colaboradoras têm um papel importantíssimo. Junto com os SPGs, elas podem estar promovendo formação, né? Teve duas perguntas aqui que foram parecidas. Deixa eu só abrir aqui que eu vou dar uma lida, que eu acho que foi do Luizinho, o Luiz Fernando. Na sua pesquisa, você conseguiu identificar o nível de participação dos consumidores no SPGs? Aí a outra perguntou também, acho que alguém perguntou sobre a estratégia de como atrair ou envolver os consumidores, alguma coisa assim. Eu vi uma aqui. A Débora, como fazer com que o consumidor participe mais? Você conseguiu ter essa visão aí dessas visitas? Então, a gente viu que a participação dos consumidores está muito aquém do que a gente prega. Enquanto SPG, a gente prega que é um sistema que integra consumidores e produtores. A gente prega muito isso para fora, mas internamente a gente viu pouca participação. Não dá para dizer nível, assim, né? Mas, para vocês terem uma ideia, só foi levantado 2 redes de consumidores que os SPGs consideram ou citaram. Eu creio que esse número está abaixo do que existe. Mas ainda assim, se só 2 falaram, mesmo que alguém tenha esquecido, não vai ser muito mais que 5 redes. Então, nesse universo todo, então é muito pouco. E tem consumidor individual. Como fazer para que eles participem? Eu acho que eu acho que assim, a iniciativa de CSA é muito importante, né? De prosumidores. Então tem um movimento aí que a gente tem que se conectar a ele. Eu acho que aqui no SPG Sul de Minas, eu acho que a gente falta muito com isso ainda. Alguns núcleos têm buscado, porque eu sempre digo que alguém perguntou como que garantir a continuidade desse sistema nesse contexto e etc. Os consumidores vão nos garantir se eles nos conhecerem. Sim. Então, qual que é o sentido de certificar? É para comercializar. Então, se você comercializa, você tem consumidores. E quem vai nos garantir? E se o meu consumidor, se o governo falar, não existe mais certificação participativa, não pode mais certificar desse jeito, a gente vai e cria o nosso selo. Se o nosso consumidor confia no nosso processo, se ele conhece e confia, nós não temos muito o que se preocupar. Talvez vai ser até
uma libertação, né? Mas uma abolição. Mas, por outro lado, então por isso que a gente tem, eu acho que a gente precisa conectar mais. O nível é pouco, poucos SPGs disseram a gente está conectado com uma rede de consumidores. Pouquíssimo. Só 2 redes apareceram enquanto colaboradoras dos 27. Então, qual outra pergunta? Pelo menos que eu identifiquei, foi mais nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui atrás. A Luísa, boa noite. Na experiência de vocês, como o SPG acolhe agricultores ainda convencionais ou em transição? Então, aqui assim, na nossa experiência aqui no sul de Minas, qualquer agricultor tem que estar ligado a uma associação, porque o SPG Sul de Minas ele tem uma característica diferente. A Orgânico Sul de Minas, a rede nossa, ela é composta por uma central de associações. Ela é composta por associações. Então, uma associação de agricultores, ela pode vir pedir adesão e entrar, ou os agricultores têm que buscar se filiar em alguma. Isoladamente, a gente não aceita. Não é que não aceita, o nosso modelo, né? Ele não é para aceitar isolado. Então, ele tem que estar em algum núcleo, que a gente chama. Então, o processo é por lá. Agora, o convencional, ele tem que estar no mínimo da transição, né? Ou iniciando a transição. No ano passado, a gente fez aqui uma ação que foi muito legal. A gente abriu um curso de certificação orgânica para agricultores convencionais que queriam conhecer o sistema orgânico e talvez um dia vir a entrar na Orgânico Sul de Minas. A gente ofereceu aleatório, agricultores, a gente elegeu alguns critérios familiares, de preferência que já comercializam no PNAE ou na alimentação escolar, porque daí a gente saberia que é familiar e que tem essa preocupação, né, com a qualidade. Como eram poucas vagas, a gente teve que ser mais rigoroso. E aí foi um pouco isso, assim, a gente deu um curso e dessa turma que foram... Aí foi um curso que foi o Instituto Federal e a Emater, que nós somos colaboradores do SPG Sul de Minas, é uma ação nossa, mas em prol da Orgânicos no futuro. Então a gente vai capacitar. Então, e também uma forma de acolher, porque às vezes as pessoas ficam assim, não, lá é um lugar de orgânico, então eu eu não sei nem por onde entra, qual que é a portinha de entrada, né? Então a gente abriu nesse sentido. Então foi bem legal, porque dessa turma, que foram uns 20, tem um pequeno grupo que está se formando, assim, se organizando, fazendo visitas independentes, não são da Orgânico Sul de Minas ainda, não são do SPG, mas eles estão desenvolvendo as práticas para depois, quando eles já estiver sabendo, eles virem. E aí, não é que eu esqueci, não, é que eu não tive ainda a oportunidade de falar. Toda hora que eu penso, não está na hora. E toda essa pesquisa para o livro, eu sou uma das organizadoras, né? Na verdade, a pesquisa é porque ela se mistura um pouco, porque ela é parte do meu doutorado, né? O doutorado é meu, uma parte, mas o livro, a pesquisa e o projeto foi com o professor Luizinho, que é do Campus Inconfidentes, e que é, na verdade, um colaborador, assim, imprescindível dentro da Orgânicos, porque esse grupo, por exemplo, ele acompanha, os grupos novos que se formam, ele vai lá acompanhar, ele coordena um NEA, né? Que é um núcleo de estudo em agroecologia, e eu vi vários alunos aí do NEA já passaram, não sei, ou estão por aí. Então, esse núcleo de estudo, ele ajuda muito também nesses iniciantes, esses que querem vir, esses que estão começando, eles apoiam na elaboração de um plano de manejo, eles apoiam nas primeiras visitas. Então, é um núcleo que tem a certificação participativa como principal trabalho. E o Luizinho, que é o coordenador do núcleo, né? Alguém disse que o Luizinho é top. Ele é top demais, né? Aloísia, eu estou aqui olhando o tempo para a gente fazer um fechamento legal, né?
acho que faltam uns 10, 15 minutinhos. E aí, de repente, a gente encaminhando aí para fazer para finalizar. E aí eu queria que, de repente, você trouxesse um pouquinho. Eu lembro que você falou do último. Eu já estou segurando o celular porque a bateria já está esgotando. Eu conectei aqui o carregador e estou segurando agora. Trazer um pouquinho eu lembro que você falou acho que é o capítulo final, que é um fechamento do livro, tá? Acho que você trazer esse fechamento para a gente poder ir caminhando aí para encerrar. A live foi sucesso, viu? Porque era 1 hora, a gente foi para 2 lives. Muito bom. Obrigada, galera que está aí até agora. Eu estou batendo em 55 pessoas ainda aí acompanhando. É verdade. Nossa, agradeço demais, Tatiana, seu convite, a Rede Povos, assim, eu até tinha pensado em fazer um agradecimento, eu falei, eu não posso fazer porque eu vou ser injusta com alguém. Porque são muitas pessoas que me acolheram em casa, que me buscaram em aeroporto, que rodaram comigo para baixo e para cima, que me deram comida, que me deram carinho, que me deram informação, atenção. Assim, foram muitas pessoas, sabe? Então, assim, não dá nem para agradecer individualmente, porque com certeza eu vou esquecer de muitos. Em todos os 25, assim, a gente acabou fazendo amizades, sabe? Contato, então foi muito bom. Esse livro, e eu acho que a minha tese também, ela não é só minha, né? Tem a mão de todo mundo. Esse livro tem, nossa, muito apoio de muita gente. O Ministério da Agricultura, né, que apoia demais a gente aqui também, que financiou o livro. O próprio Instituto Federal também, que nos apoia muito aqui nesse trabalho, né? Acredita demais no trabalho com orgânicos, na agroecologia, dá todo o suporte para mim, para o Luizinho. Então, assim, é até difícil falar porque a gente esquece, né? O NEA, a raiz do campo, porque sem os estudantes também a gente não consegue avançar com muita coisa, né? Então, os meninos, assim, se dedicam demais. A gente tem um setor dentro do Instituto Federal certificado pelo sistema participativo. Então, assim, uma coisa que acho que quase que única no Brasil, de uma instituição de ensino participar e certificar, né? Porque a gente falou, a gente só vai entender a dificuldade que é se a gente tiver que fazer todos os registros, né? E olha que a gente esquece pra caramba de fazer tudo, né? Que tem que ser feito. Então, a última parte do livro, para fechar, né? Ela é uma reflexão de como que nós estamos até agora. Criar uma identidade agroecológica mais importante do que buscar um selo. Alguém perguntou uma coisa aqui, não sei se vou dar conta, não. Marcílio. Você acha que criar uma identidade agroecológica é mais importante que apenas buscar o selo? Ah, com certeza, né? Eu acho que buscar uma identidade que a sociedade reconheça a partir do momento que os agricultores, que os consumidores nos conhecem, que sabem da identidade, o selo é indiferente. Inclusive, a minha professora lá de Campinas, ela coordenou uma pesquisa de um estudante que, conversando com consumidores e perguntando: você compra esse produto por quê? Por causa do selo? Não, é por causa do nome, é por causa da rede. Então, a partir do momento que a Rede Povos, por exemplo, fica conhecida, não precisa do selo, né? Então, eu concordo com essa afirmação, com essa pergunta sua, viu, Marcílio? Então, e o Marcelo, ele faz essa reflexão do caminho que a gente percorreu, o que virou, nem sempre o jeito que tá é o jeito que as pessoas queriam, esse controle, e várias reflexões sobre o quanto que a gente perde nos registros, na burocracia e deixa de fazer o controle social, a troca de experiência, o quanto que ele fala que às vezes ter a lei nem sempre ajudou, porque inibe a criatividade das pessoas, porque tem que cumprir uma lei. Então ele faz várias reflexões, mas também da vantagem da gente ter uma lei, né? Das políticas públicas que estão atreladas ao PNAE, a compra do orgânico, o PAA. Então ele vai fazendo essas reflexões, esses contrapontos também. Então, eu recomendo demais que todo mundo leia tudo, todas as experiências, mas que chegue a esse final, quem é de SPG, e que faça essa reflexão, né, como a gente pode avançar. Maravilha.
Ah, o Hélio da Ecoraripe, que também me recebeu lá super bem, me concedeu entrevista. Nossa, tem muita gente bacana Não, aqui, tem viu? uma. Hoje aqui foi super bacana, a gente do Brasil inteiro, acho que todas as SPGs aqui presentes, né? Várias redes e as SPGs presentes, né? Foi muito bacana. Queria aproveitar para agradecer, né, a Aloísia por ter se disponibilizado. Quando a gente pensou na live, foi um dos primeiros nomes assim que eu pensei. Eu falei, nossa, a Aloísia tem que trazer a experiência aí dela, de ter conhecido e ter andado e trazer. Porque assim, a gente acha que todo mundo faz igual, né? Assim, o primeiro momento todo mundo é rede, a SPG faz todo mundo igual. E aí é legal ver que cada um tem sua dinâmica, que cada SPG tem umas que não trabalham com núcleo, outras com núcleo, uma só, sabe? Assim, acho que é bem legal essa diversidade e as possibilidades que se tem. Isso enriquece bastante. Agradecer de coração pela visita, dizer que as portas da casa aqui estão sempre abertas. Vamos tentar, assim, fazer essa reimpressão. E esse lançamento aí no Congresso, né, brasileiro, no Congresso nordestino, né, que ia ser agora, já está com nova data para 2021, por conta desse momento. Mas a gente vai se encontrar lá com certeza, com Se fé em Deus Deus. quiser. Vamos lançar um livro lá também. Vamos sim, oxe. Então, assim, agradecer de coração por tudo, brigadão, valeu. Assim, esse livro ele é muito importante, pode ter certeza. A gente vai usar muito aí em artigo científico. Uma coisa que a gente vem sempre falando aqui, dentro da rede, agora com os circuitos, é a importância da gente registrar o que a gente faz, né? Porque o agronegócio está aí botando dinheiro, as universidades, né? A academia lá dizendo do agro é pop, agro é isso, e a gente tem que todo mundo estar provando. Então, a gente tem que referendar, tem que escrever artigo, submeter, fazer livro, a gente tem que registrar isso, para que outras pessoas tenham acesso também à informação, né? Então, acho que isso é super importante. É um desafio, uma construção. Mas é isso. Muito obrigada mesmo aí. Obrigada ao pessoal que ficou até agora. A nossa ideia é fazer, né, a live a cada 15 dias. A gente ainda está fechando quem vai ser a próxima, mas já está todo mundo convidado aí para a gente interagir e trocar. E se quiserem dar sugestões de nomes também, a gente está aberto. Tá certo, Tatiana. Eu agradeço e parabenizo a atuação de vocês. Vocês sabem, né, o quanto que vocês são referência para muitos, vocês são muito bem falar, assim, todos que falam da Rede Povos falam desse dinamismo da rede, dessa conformação, dessa participação ativa, vocês estão sempre criando, e essas próprias lives que vocês criaram, o circuito, né? Então, vocês têm muito a contribuir, compartilhar com todo mundo a experiência de vocês. Vocês estão de parabéns. E eu agradeço também todo mundo que ficou aí, um monte de gente conhecido, que eu não pude ir cumprimentando, né? Mas eu vi gente da Orgânico Sul de Minas, da Equararipe, Nordeste, Sul, a Ana Meirelles, Laércio, passaram por aí também, Letícia, da Orgânicos. Então, muitas mulheres, né? Então, agradeço todo mundo que participou e vocês pelo convite e parabenizo pela iniciativa, tá bom? Muito, muito Obrigadão. legal. Gostei de fazer live. Gostou, né? Agora, é isso que eu falei pra você. A primeira a gente fica com vergonha, né? Mas aí depois a gente começa a se soltar e a proposta da live do circuito é essa. Esse é um bate-papo mesmo, eu receber você na sala da minha casa e você na sala da sua, e a gente poder fazer essa troca, né? E interagir com o pessoal. Acho que foi super bacana. A gente fez a primeira com o Gedielcio, lá do Pará. Ele estava aqui com a gente acompanhando. E assim, a gente não conseguiu, até porque a internet também não estava muito boa no dia. A gente só fez 1 hora de live. E eu tô vendo que quando a gente sentir que a live tá bem, que a galera tá empolgada, dá para continuar, né? Eu nem perguntei isso para a área de comunicação, a gente foi e fez, né? Mas acho que foi legal, acho que surgiu Foi muito bom. A galera gostou. Mas e é isso também, assim, a gente disponibiliza depois, vamos baixar, tentar salvar, aí bota no YouTube e aí dá para ir acompanhando. A gente fez uma parceria agora nesse momento de pandemia também, os técnicos a gente suspendeu as atividades de campo, né, com os técnicos, aí a gente ficou, nossa, a gente tem que continuar ajudando os agricultores porque eles vão continuar produzindo. Então a gente fez uns vídeos com o apoio do Greenpeace, vídeo caseiro, a galera fez, os meninos fizeram com o celularzinho deles mesmo lá, do jeito deles, falando do jeito deles, e ficou super bacana.
bacana, mandou, fez a edição, botou vinheta e ficou super bacana. Aí também tá lá no YouTube do circuito. Tá? E a ideia é essa mesmo, a gente passar e trocar informação. E a gente tem capacitação com Flora essa semana. E vamos testar a capacitação da Comissão de Avaliação de Rotulagem com um programa cedido pelo IF Baiano, né, com o professor Pablo, que é uma sala que dá para fazer mesa e tudo. Então, a gente está testando também essas ferramentas e inserindo dentro da rede agora nesse processo, porque a gente não sabe, né, quando é que isso vai acabar, né, quando isso vai passar e quando a gente vai poder fazer os nossos encontros presenciais. Então, a gente já tem que começar a pensar, a gente faz a capacitação de comissão, daqui a pouco a gente está fazendo capacitação de comitê. Então, assim, claro que com a parte mais teórica, né, mas já não fica parada. É isso que você falou lá no início, né? A gente não perde o vínculo, né? O ato de se encontrar, né? E trocar informação. Então, isso continua, tá? Tá Mas certo. é isso. Aí depois você disponibiliza o link do livro, eu te mando. Para o pessoal tá pedindo? Pronto, pode deixar. Sim, colocamos sim. Então tá bom. Obrigadão, viu? Boa noite. Beijo, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Viu? Fiquem todos bem em casa e em paz. E continuem consumindo produtos orgânicos e agroecológicos. Isso aí. Paz e bem a todos. Obrigadão. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.